comecei a desenhar uma banda, inclusive com alguns amigos da faculdade, inclusive o André Bastos, era colega de faculdade, meu colega de classe de regência. E um dia o Rafael veio para mim com uma ideia. Cara, a gente tem que tocar junto. Eu tô com essa ideia, na época ele fazia teatro do Oswaldo Montenegro, né? Então ele sempre foi hiperativo, assim, no geral, e muito criativo sempre. E veio e falou, cara, a gente é amigo, a gente é próximo, a gente é inteligente, eu lembro dele usando esse termo. A gente tem que tocar junto. Eu tô com uma ideia de montar uma banda que vai juntar música brasileira, que vai juntar teatro, ele fazia teatro na época, que vai juntar música clássica que a gente aprende, a gente estuda aqui tudo. E a gente tem que fazer isso junto. Eu achei meio esquisito, porque eu tinha uma banda já, do estilo que eu gostava, mas pô, tocar com o Rafael para mim ia ser muito legal. Pensei no começo, né? Pensei em amigos próximos para criar o meu projeto, né? Era um projeto de rock, né? Base rock, heavy metal e rock progressivo. A coisa do Queen's Reich era muito forte para mim, né? Por isso eu já estava fazendo a música Time, né? A Queen of the Night, a própria Reaching Horizon. Tem muito mais uma pegada hard rock progressivo do que power metal mesmo, né? Porque não era exatamente o que eu moldava na época. Ali já começou a cuspir música. Já pegava o violão, faculdade de música tinha violão para todo lado, né? Tinha piano para todo lado, ele sentava no piano, fez o tango da Evil Warning muito rápido, assim, as ideias das primeiras músicas do Angra, ele pegava o violão e já ia fazendo, e eu sempre andava muito com ele, sempre apoiava as ideias doidas dele, e essa era mais uma ideia doida. O Viper tinha continuado, eu já tinha passado por aquela fase mais crítica de estudos, já estava mais adaptado, digamos assim, à vida acadêmica ali. E como eu disse antes, quer dizer, eu comecei a sentir uma certa falta de palco. Por quê? Porque eu percebi que a música erudita, por mais fascinante que fosse, era um trabalho árduo e solitário. E aquilo, assim, foi uma coisa que me pressionou muito, de uma certa maneira. Estava um dia aqui, conversando com o André Bastos, a respeito dessa ideia que eu tinha de fazer uma banda, de misturar uma série de conceitos que a gente estava aprendendo aqui na faculdade com o heavy metal, né? A nossa cancha, vou chamar assim, em heavy metal, os riffs, os solos, a melodia, nossas referências, Iron Maiden, Halloween, Queen's Reich, e música brasileira, Tom Jobim, Milton Nascimento, João Bosco e por aí vai. Eu me lembro sim de um determinado dia, aí eu não sei a ordem dos acontecimentos, não me lembro muito bem. Determinado dia, estarmos os três e rolar um papo assim do tipo, vamos fazer uma banda juntos? E nesse dia eu estava conversando com o André Bastos aqui, chegou o André chegou, acho que por aqui, eu tenho boa memória disso, por desse lado aqui, se encostou e perguntou, eu ouvi falar que vocês estão fazendo uma banda? Aí eu falei, sim, nós estamos fazendo uma banda. Aí ele falou assim, meio que ironicamente, vocês estão precisando de tecladista? Minha vontade sempre foi mais tocar do que cantar, né? Eu deixo sempre muito claro, né? Cantar para mim sempre foi um acidente de percurso. Na época não pareceu tão maluca essa pergunta, porque na real ele estava estudando para ser pianista, né? E aí eu falei, pô, André, tecladista a gente está precisando sim, mas se você entrar, você vai precisar ser o vocalista, né? Claro. E porque ele já era conhecido com o Viper, já era um cara admirado por sua voz, por seu talento, etc. Então ali a gente olhou um pro outro assim, pô, mas o André, né, Matos com a gente, eu achei o máximo, né? O Rafael também gostou da ideia. O único porém é que o Rafael queria cantar também. Ele falou isso pro André, falou, não, a gente pode revezar, eu quero tocar teclado também, né? E aí surgiu a ideia. Porque até então eu cantaria, eu estava fazendo as músicas para eu cantar, músicas dentro da minha região e tal, né? Depois nós mudamos tom, mudamos um monte de coisa para a voz do André. Não necessariamente tons, mas regiões, né? Porque a tessitura do André sempre foi um negócio impressionante. E aí ele ingressou à banda, ingressou assim, caiu de paraquedas, né? Eu tenho vontade de voltar, mas só se for a banda. Né? Eu me lembro que eu
pensei muito bem, só se essa banda me der condições de botar para fora tudo isso que eu tenho na cabeça, né? E aí começou aí essa conversa aqui. Naquele final de semana, teve uma festa da faculdade que eu não fui, né? Eu lembro que eu estava doente, mas eu lembro que no final, foi no final de semana, na segunda-feira seguinte, aí o Rafael estava mais ainda longe da aula ainda. Ele estava realmente muito alvoado. E me chamou para conversar. E ele me chamou para conversar e falou, cara, nessa festa, o André me contou que, na verdade, ele tem uma estrutura, ele tem todo um pessoal por trás, da JVC, do Limb, por causa do trabalho que ele fez com o Viper, e que se a gente montar uma banda legal com ele, a gente vai ter toda essa estrutura. O Japão estava assinando o contrato, tinha gostado da banda, mas eles estavam realmente assinando porque eles já conheciam o Viper com aquela voz do André. Falou, bom, agora o André tem uma nova banda, e a banda tem uns caras lá, não sei o quê. O Japão falou, bom, me mostra a demo que a gente assina e faz o investimento nessa banda. Então, foi tudo meio por causa do André. Então, o empresário alemão, ele começou a botar o André na frente, certo? Ele, então, tipo, a banda do André Matos, nova banda do André Matos. Que a JVC do Japão queria que ele gravasse um disco, queria que ele formasse uma banda, e ele não conhecia muitos os músicos. E ele tinha um empresário, que era o Antônio Pirani, que era o mesmo do Viper, e que eles estavam programando fazer uma demo e para mandar para o Japão para gravar um disco, etc. Eu falei, pô, eu tenho uma música, já estou escrevendo aqui uma música chamada Time, estou escrevendo essa aqui, ó, que depois veio a ser a Evil Warning, a Queen of the Night já estava meio prontíssima, a Reaching também. Aí foi quando a gente começou a se encontrar aqui em casa, na casa da minha mãe, né? E programar a confecção então dessa demo. A gente tinha uma tarefa de montar o resto da banda. Essa primeira formação já tinha o Marco Antunes, o batera, né? Que era meu amigo e também conhecia muita gente. Tinha no baixo o André Lishevitz, um amigo meu que hoje é rabino em Israel. Ele é um rabino ortodoxo, também era amigão meu. A gente era um grupo de amigos, era o Rafa, o André, eu, tinha o André Biloide. Então, quando começou aquela ideia da formação do conjunto, é natural que, em primeiro lugar, as pessoas procurem as pessoas que estão mais próximas, os amigos. Entendeu? Principalmente que a gente estava numa faculdade de música e todo mundo lá gostava, entendia e se dedicava a isso. Aí o Rafael falou para mim, escuta, André, a gente tem uma reunião com um empresário hoje, só que a gente não tem um baixista na banda, né? E se a gente for lá falar com eles e falar quem é o baixista e não tem baixista, vai ficar mal. Ele vai pensar que a gente não está fazendo uma coisa séria. Ele falou, então, você vem junto e você fala que você é o baixista. Eu falei, tá bom, não tem problema, vamos lá. E o Rafael é que deu a sugestão de que o baterista fosse o Marco Antunes. Também já conhecia o Marco Antunes da estrada, de tocar junto em algum lugar. Eu e o Rafa, a gente já tinha projetos, tipo, a adolescência inteira, né? Sempre fui o mascotinho do Rafa. A gente sempre tocando. Daí um dia ele virou e falou, cara, eu tô trabalhando com o André, tô estudando com o André, na Santa Marcelina, blá, blá, blá. E a gente quer montar uma banda, você é o batera. O Marcos, ele era muito amigo meu, eu já tinha montado umas 2 ou 3 bandas com ele, um cara divertido, um cara talentoso, e o Marcos sempre muito bem relacionado, conhece todo mundo conhece o Marco, até hoje. Eu participei das primeiras reuniões do Angra, na casa do Rafa, à noite a gente, ideias de músicas, teve algumas coisas, algumas ideias que eu dei até no primeiro disco, no Angels Cry. Na primeira demo, eu dei meu violão para o Rafael gravar também. Tem algumas ideias que eu coloquei. Quem que nós mudamos foi o baixista, né? O baixista. Por quê? O André Lishevitz, que tocava violão clássico, eu chamei ele para tocar baixo. Ele não tinha o baixo, não sabia tocar baixo, não estava afim. Tinha unha no dedo e a unha para tocar violão, ele não ia tirar aquela unha para tocar o baixo, entendeu? Meu negócio era o violão clássico mesmo e eu acabei não entrando, não estudando e não entrando. Aí o Luizinho entrou na banda e a história todo mundo já sabe. O projeto começou a ficar mais sério e precisava de um baixista. Daí, o Marco Antunes sugeriu o Luiz Mariucci. Quando veio essa ideia, eu lembrei do Luiz. Falei, cara, esse é o baixista.
Em todos os sentidos, o Luiz se encaixava. E o André, na mesma hora, o Bastos, falou, cara, eu também conheço ele, vamos chamar ele? Vambora. Eu falei, meu Deus, o Luiz é um monstro, se ele topar, seria muito legal, né? E daí fomos atrás. Fomos lá chamar o Luiz, falamos com o Luiz, e o Luiz veio aqui um dia, trouxe o baixo. O Luiz Mariucci, se eu não me engano, foi o último que veio a integrar. Ele tocava numa banda que chamava Firebox. A técnica do Luiz era prodígio, mesmo. Ele era o baixista prodígio, ele era o Joe Myung brasileiro. De fato, ele veio com um estilo muito interessante de tocar baixo. Muito técnico, ao mesmo tempo pesado. E encaixou muito bem naquela formação. Ele mostrou um tapping, e esse tapping eu falei, puta, isso vai entrar certinho na música que eu estou escrevendo, que é um forró metal. Estava muito obstinado a construir uma banda e perseguindo oportunidades, né? Então, depois que o Rafael teve a ideia da banda, ele não não pensava em outra coisa. A ponto de ele estar no meio da aula, ele chegava assim, largava a caneta e saía da sala assim, porque ele não conseguia parar para concentrar. Ele realmente sabia que aquilo ia acontecer. A banda começou em meados de outubro de 91. E no começo não foi fácil. Eu me lembro que eu me reuni uma primeira vez com o Rafael para a gente trocar ideias de composição e as ideias não batiam naquele momento. Eu me lembro de eu discutir mais as coisas com o Rafael do que com o André Biloide. Essas questões de letra de música, de composições. Eu estava acostumado com o jeito do Pete Passarel de compor. E aquilo que ele me trouxe, eu falava, nossa, como é que eu vou trabalhar isso? Eu sempre me considerei um cara assim, relativamente bom em trabalhar as ideias dos outros, né? Era meio que especialista nisso. Tinha minhas ideias por vezes também, mas enfim, eu gostava muito de pegar uma ideia de uma outra pessoa e elaborar aquilo. Tinha feito isso muito já com o Pete, com o Felipe Machado, enfim. E imaginava que podia fazer isso com o Rafael, por exemplo, né? O André, ele compunha menos na época. O Rafael era mais interessado em compor. Mas no primeiro encontro, eu me lembro que foi uma catástrofe, assim, que eu saí assim meio desanimado porque eu pensei, eu não estou entendendo, eu não entendo a linguagem, entendeu? Assim, eu acho que não vai dar a liga que eu tinha no Viper. Tanto o que eu apresentei para ele quanto o que ele apresentou para mim. Ele me mostrou duas composições que ele tinha guardado. E uma chamava algo como Mama Spider. Aí eu já descartei porque Spider não, né? E a outra chamava Dolphins of Angra. Os golfinhos de Angra. Essas músicas eu não me lembro. Então realmente elas não devem ser muito boas. Né? A gente não esperava talvez que as coisas rolassem daquele jeito. Talvez ele esperasse mais porque ele já conhecia o meu trabalho anterior, né? Mas era muito assim, eu me senti um pouco assim isolado do resto, né? Assim, um pouco desolado, eu até diria assim, né? Foi um engano, porque eu acho que já a partir de um segundo ou terceiro encontro a coisa começou a progredir bem. A gente era uma banda antes de tocar juntos. A gente decidiu quem ia ser da banda, tocando violão, piano, né? Fazendo um coralzinho lá na casa do Rafael. A gente ia lá no andar de baixo, onde tinha o piano, e a gente fazia um monte de música lá. Antes do nosso primeiro ensaio, já tinha Carry On, já tinha Time praticamente pronta, já tinha uma Angels Cry, assim, desenhada do que seria. Então já tinha bastante coisa nascendo ali. Então pra gente começar a ensaiar, a gente montou um estúdio que era na casa do Marco, né, do baterista. O André era mais empolgado. Impressionante, né? Ele via os ensaios e se empolgava. Cara, tá foda, vocês tocam muito! Cara, era divertido, ele estava muito empolgado. Então, de fato, os ensaios eram na casa do Marco Antunes, que ele tinha um estúdio próprio, 4 vezes por semana, talvez.
assim, o primeiro ensaio, se eu disser com detalhe o que aconteceu, eu não lembro. Mas eu lembro que as ideias fluíam. As ideias fluíam, a gente ia colando parte aqui, colando parte ali. E muito rápido, e o ensaio era todos os dias. Todo dia de manhã que nem se fosse um trabalho. A gente esperou acabar as aulas, eu e o Rafa e o André, a gente fazia Santa Marcelina. No que acabou a aula, tipo, sei lá, numa sexta-feira, na segunda, a gente começou os ensaios direto lá no Marco. E era todo santo dia, de manhã até o fim da tarde. Horário assim de comercial mesmo, né? 9 da manhã até 5 da tarde. A gente realmente ralou ali. E tendo ideia, colando parte, virando música, aquelas coisas que soavam no violão, chacoalhado uma coisa, passou a ter uma cara de metal. Então aquela primeira formação, ela foi fundamental, sim, para definir o estilo da banda. Mas a gente precisava de uma coisa talvez um pouco mais técnica ainda. Essas são cenas deletadas do filme André Matos, Maestro do Rock. Alugue ou compre o filme completo agora mesmo. Disponível no Brasil e América Latina em YouTube Filmes, Apple TV, Google Play, iTunes, Vivo TV Plus, Claro TV e NetNow. Para o resto do mundo em thunderflix.com.